Fala, meu nobre. Então, cara, eu falei pra você, né, que ia fazer um conteúdo assim, dar um posicionamento, né, sobre a questão da galera do sétimo dia, né? Então, vamos lá, né? E quando nós falamos de seita e como eu enxergo uma seita, ela trabalha em vários níveis, né? Qualquer seita, tá? E uma delas, cara, é simplesmente aparelhar a tua fé, né? Tua percepção de vida, de mundo, e tomar aquilo que eles pregam como verdade, né? É, nós temos alguns problemas, tá? E a começar pela a fundadora, que é Ellen White, cara. E o seguinte, cara, alguns adventistas tentam relativizar, cara. Eu acho que quando você relativiza, eu falo o seguinte, cara, quando você relativiza discriminação, seja de qual for o tipo, discriminação, crime, né? E racismo, enfim, né? Quando você relativiza essas coisas, cara, você automaticamente você já tá botando e deixando claro que aquilo que você acredita é uma seita, não tem para onde correr. Então você está inserido numa seita, né? E quando você vê pessoas que estão inseridas numa, vamos dizer assim, naquelas narrativas, elas relativizando junto, isso mostra que elas já foram cooptadas pelaquela doutrina, pelaquela visão, né? Então, vamos lá. Cara, é um grupo, né? Uma ala que eles têm alguns posicionamentos, né? Só que, como que, né? Eu vou pegar a questão do pôr do sol, que eu acho que isso aí é mais para mim é um culto ao sol, né? Que é um paganismo, né? Por assim dizer, né? Culto ao sol, porque para eles, né? O pôr do sol de sábado é quase que sagrado, né? Então eles têm que cultuar naquele horário, enfim, né? Para eles é isso, né? Eles baseiam-se, né? Como dizer assim melhor? Qual a melhor forma? Eles se baseiam, né? Em apanhados, né? Da, da Bíblia, como muitas denominações fazem, né? Então são apanhados tipo assim, sétimo dia porque sétimo dia é sábado, porque na crença deles é que Deus criou o mundo em 6 e no sétimo descansou. Eles têm um posicionamento, né, que não creem na Santíssima Trindade, mas assim, eles não te dão embasamento real, né, para isso, né, nem favorável nem contra, eles simplesmente não creem, né, mas não existe um embasamento claro, né. A gente tem a questão da Ellen White, né, que como 99% das denominações e crenças que tem algum tipo de base ou inspiração cristã, todo mundo tem uma revelação, uma visão, um, uma visita de Deus, sempre mandando eles abrir uma igreja, um caminho, enfim. Então, de um modo geral, a Adventista ela é uma seita. Por quê? Ela tem crenças, princípios que as pessoas, muitas das vezes por sua carência e a necessidade de pertencimento, abraçam, né? Só que não tem base nenhuma, cara. A gente vive num mundo livre, né? A gente entende que se o sacrifício foi feito na cruz, para quem defende, acabou, né, as doutrinas. Então eles têm princípios judaicos, né, embasados em alguns princípios romanos, né, principalmente das cartas paulinas, que eu te falo na verdade, cara, sinceramente, a nível Brasil a igreja brasileira ela é paulina, ela não é cristã, né? A igreja brasileira de modo geral. Ela é muito mais embasada nas cartas de Paulo do que nos evangelhos. Então, enfim, esse é assunto para outro dia.
Então, pela crença, pelas suas doutrinas, pelo seu fundador e aquilo que ele acreditava, não diferencia nada. É uma seita. Então, como qualquer outra seita, você vê que se você sai dali, você é escrachado. Se você vai para Adventista do sétimo dia, você basicamente tem que fazer tudo de novo, quase que todo o processo de aceitação, enfim, de batismo. Cara, eu hoje diria que nós não temos um ambiente religioso saudável. Nós, na verdade, nós nunca tivemos. Então, igrejas como a Adventista do sétimo dia, Mormons, as igrejas da neopentecostalismo, como Universal, Mundial, né? Essas igrejas batistas renovadas ou tradicionais reformadas, todas elas têm um certo nível, em um certo nível, são seitas, porque se introduzem e se baseiam em interpretações e percepções de homens. Eles não é uma fé livre, uma fé expansiva, né? Pura, algo que você tem suas experiências pessoais. Mas não, a sua fé ela tem que ser pautada basicamente naquilo que o fundador daquela ideia propôs. Então, assim como é, né, na verdade, a própria Adventista do sétimo dia. Ela é uma seita, né? Ela tem um princípio que ela acredita e tem pessoas que compram aquilo ali, né? Mas, te digo, cara, não é um posicionamento meu final que eu deixo aqui, cara, igreja como instituição é um mal necessário. Então, assim, por que eu falo isso? Porque é pelas pessoas que têm aquela necessidade de pertencimento e pessoas que não têm uma fé, o que eu digo, desculpa, apesar de, que é uma fé constante, é de convicção, né? E você segue em frente. Mas é uma fé de refúgio, uma fé que tem que se basear sempre em recompensa, né? Então, quando você tem essas coisas assim, essas necessidades, você abraça as ideias, por mais bizarras que elas sejam. Então, assim, meu ponto de vista, eu sou um crítico ferrenho dessa Assembleia de Deus, porque eu vim de Assembleia de Deus. Mas eu digo que outras denominações ou ramificações, cara, é surreal. O que as pessoas defendem, né, é alegando ser inspiração divina. E a Adventista do sétimo dia é uma das piores, né? Digo que ela talvez não seja pior que Mormon, mas ela é uma das piores, tá? Meu ponto de vista. Segundo eu ouvi dizer, a Adventista é o seguinte: quando você vem de outra igreja e vai para. Quando você é de outra igreja e vai para Adventista e quer ir para Adventista, se você não cometeu nenhum tipo de pecado, então seu batismo, segundo ele, né? Que eu tô tomando estudo com eles lá, né? Eles me contaram o seguinte, que quando você vem de outra igreja e você não pecou, não fez nada de errado, e entra na Adventista, você só se batiza lá se você quiser. Se você não quiser, você pode permanecer lá. E se você guardar o sábado, cumprir aqueles requisitos lá, que eles falam lá, né? Aí beleza, você já é considerado um adventista. Da caso do contrário, irmão, aí não, entendeu? Aí não, por exemplo, você é adventista, aí você peca, desvia, e você se bate. Aí dependendo de quem é, dependendo, por exemplo, você se batiza duas vezes lá, porque você pecou.
Na outra vez, se você quiser se batizar, a direção da igreja não deixa você se batizar, porque eles acham o seguinte, que batismo é um. Batismo é um, entendeu? Como está escrito na Bíblia, entendeu? Porque eu, sinceramente, por exemplo, eles focam muito na guarda do sábado, em não comer certo tipo de comida, mas o principal, alguns deles não fazem, né? É consumir e praticar os frutos da fé, da justiça e da lealdade. Coisas que alguns deles não fazem, né? Como, por exemplo, tem alguns deles lá, né? Que, que, não, que, que comemoram festas pagãs. Natal, São João. Eles comemoram festas pagãs. Entendeu? Alguns, antes de casar, se relacionam sexualmente. Entendeu? Moram juntos. Entendeu? Moram juntos e não procuram casar, não procuram oficializar a relação. É aquela pataquada, né, velho? E os adventistas ainda tiram onda com quem não é, alguns, né? Tiram onda, falam que eles são melhores, que eles se acham assim, os retentores da verdade, porque eles se acham que eles são aquele negócio que eles falam, rapaz. Eu esqueci o nome, rapaz, que eles falam lá, remanescentes, que eles vão restaurar a palavra, né? Que só eles é que vão ser salvos e o resto que se lasque. Quer dizer, alguns, né, pensam assim, outros nem tanto, entendeu? Outros nem tanto. Mas eu convivo com. Eu tenho amigos adventistas, entendeu? E quando você vai refutar eles, né? Questionar eles sobre suas filosofias, eles sempre ficam na defensiva. Sempre eles tentam justificar as suas filosofias, né? A filosofia de Ellen White. E teve uma vez mesmo que eu tava falando com a mulher aqui, que ela teve adventista. Ela falou assim: ah, a gente tem que fazer tudo que Ellen White fala. Eu fiquei assim, velho. Mas ele, em vez de fazer o que Deus pede na palavra, ela vai fazer o que uma mulher, o que uma simples mulher manda fazer. E você vê que Ellen White, velho, pela cara dela, ela tem cara de maluca, velho, cara de doida. Não sei se você já viu as fotos dela, aquelas fotos dela antiga. E tem uma vez mesmo, né, que ela, essa Ellen White, segundo o que me contaram, por exemplo, falava assim, eu falo assim, me diga qual versículo, capítulo tal e tal e tal. Ela de olhos fechados, abria a Bíblia, estendia a Bíblia e apontava assim, ó, versículo, capítulo aqui, ó. Isso aí, eu já vi isso na igreja, o demônio manifestado. O pastor falou assim, ó, o pastor falou assim, ó, pessoal, para você ver que o diabo com esta palavra, aí falou assim, ó, demônio, abra aí, é, abra a Bíblia aí, no capítulo tal, versículo tal. Aí o diabo, ele foi, abriu a Bíblia e abriu no versículo, no capítulo e versículo que o pastor falou. E de olhos fechados também, né? Que é quando a pessoa manifesta o demônio, a maioria manifesta de olhos fechados, outras de olhos abertos. Então, o que a White fez foi o que o diabo fez na igreja lá. Entendeu? Entendeu? Porque é como está escrito na Bíblia, né? Que o falso profeta fará prodígios e maravilhas, e que enganará até os eleitos. Então, nem tudo que os profetas fazem nas igrejas, nem tudo que os profetas fazem na igreja é de Deus, não, pô. Nem tudo que os profetas fazem são de Deus, que eles falam. Tem profeta aí, tem pastor aí que prega
de forma profissional, de tanto de fazer aquilo ali, ele já faz isso de forma automática, pregar o evangelho, entendeu? Já teve pastor, já falou para mim, ó, coisinho, eu já preguei no altar, de forma assim automática, velho, de forma assim profissional, entendeu? Em vez de orar a Deus, para entregar a reunião, né? Para Deus dirigir a reunião, não. Ele ia sem orar, sem nada. Pregava lá, falava o que tinha que falar. Ele orava pro povo, orava e o povo ia para casa. E o povo achando que Deus estava usando ele, mas não. Ele estava fazendo a reunião na carne, velho, de forma profissional, como a maioria de alguns pastores fazem. Eles fazem isso. Alguns pastores, eles fazem isso aí, entendeu? Não todos, mas alguns fazem, entendeu? Mas, irmão, então é isso aí, entendeu? O que você falou, meu irmão, foi cirúrgico, velho. Foi cirúrgico. Vai ter alguns que vão discordar, né? Isso é normal, entendeu? Entendeu, irmão? Porque, infelizmente, é assim. A gente não pode dar, a gente não pode dar assim, pérolas aos porcos, né? Pérolas aos porcos. Mas, infelizmente, tem alguns que vão ouvir, mas tem alguns que não vão dar ouvido. Infelizmente, tem esse tipo de pessoa, entendeu? Então é isso, amigo. Um abraço aí e que Deus te abençoe.